boa tarde. Como é que vocês estão? Essa linda tarde de segunda-feira. Vamos lá, pessoal, o nosso papo agora vai ser sobre vendas, não só sobre venda, mas sobre processo comercial. Uma dúvida, quem é que acredita que tem um bom processo comercial na sua empresa hoje? Eita! Tipo, 2 pessoas levantaram a mão. Beleza, que bom, que bom. Significa que muitos de vocês não estão satisfeitos com o que estão vendo. A nossa ideia aqui nessa palestra hoje é abordar um pouco sobre isso. Entender que tipo de ação é melhor fazer em cada momento. A gente vai entender um pouco sobre isso agora. Vamos lá? Aqui. Esse sou eu, pessoal. Eu sou Eduardo Rodrigues, eu trabalho na Exact. Alguém conhece a Exact? Quem conhece a Exact? Algumas pessoas conhecem a Exact, muito bom. A Exact é uma empresa especialista em comercial, com um foco muito grande em pré-venda, que a gente vai entender um pouco agora também. Eu sou evangelizador da Exact Sales, por mais estranho que esse nome pareça, mas sim, sou evangelizador da Exact Sales. Hoje eu dou mentoria na Aceleratec, antiga Aceleratec, agora é Ace, Inovativa, pela própria Endeavor. Qual que é a minha ideia aqui, pessoal? Eu quero compartilhar algumas experiências com vocês de como construir um processo comercial válido para a realidade, para o momento de cada um de vocês. Beleza? Essa aqui é Exact, lá em Floripa. 1.100 metros quadrados. 1.100 metros quadrados. Quase 140 funcionários. A gente tem 2 anos de vida. 2 anos. Só que há 2 anos atrás a gente estava numa salinha de 30 metros quadrados com 2 pessoas. Como em 2 anos, a gente vai de 2 pessoas para 140 quase, uma ampliação absurda. Eu quero dividir isso com vocês. Eu quero dividir isso com vocês, experiência de mais de 700 empresas que a gente conheceu, teve a oportunidade de trabalhar. Inside Out é uma delas, tem algumas empresas aqui. Algumas das que mais cresceram no Brasil. E a gente vai começar a entender. E qual que é o meu objetivo com a palestra hoje, pessoal? Fazer com que vocês entendam mais sobre o processo comercial de vocês e saibam fazer as alterações necessárias ali dentro, com muita segurança, tá? O que eu estou partindo como princípio aqui? Beleza, vocês já geraram um lead. A gente viu bastante sobre data, a gente viu bastante sobre marketing inbound. Ótimo, estou gerando lead, sei lá, gerei de inbound marketing, ótimo. Gerei de forma ativa, um cold call, ótimo. Gerei de porta a porta, não tão ótimo assim. Mas assim, estou gerando lead, legal. O que eu faço com esse cara agora? Quando a gente for olhar num funil de vendas, a gente vai olhar lá atração, segmentação, tração, retenção, nutrição. O meu principal foco aqui com vocês hoje vai ser segmentação e tração. Como é que eu segmento melhor os meus leads? Como é que eu entendo quem está pronto para comprar de mim? E como é que eu faço para vender para esse cara? Vamos olhar para a segmentação. Segmentação, pessoal, eu posso fazer de 2 formas, basicamente. Uma segmentação rasa e uma segmentação profunda. Qual que é a diferença de cada uma delas? Quem já preencheu uma landing page aqui? Sério? Tipo, ninguém baixou um e-book em algum momento? Assim? Só metade? Beleza. Uma landing page, quando a gente vai lá, a gente coloca dados, coloca informação, tu está sendo segmentado. Todo mundo concorda com isso. Eles estão te colocando dentro de um cluster, eles estão te entendendo de algumas formas diferentes para te qualificar. Isso é um bom exemplo de segmentação rasa. Quais são as características da segmentação rasa? Acho que eu tenho que apontar para lá. Os principais pontos positivos é que é extremamente veloz e automatizável. Eu estou gerando um monte de lead. Ótimo, eu consigo qualificar esses caras de várias formas diferentes. E de forma rápida, com pouca equipe, não necessariamente uma equipe extremamente grande, absurda, eu consigo qualificar legal esses caras. Só que tem alguns problemas na segmentação rasa. Ela me traz uma menor conversão de vendas, ela é um pouco menos eficiente. Por que ela é um pouco menos eficiente? Alguém quer dar um chute? Não? Ela é menos eficiente, pessoal, porque os dados que eu coleto dela são rasos. Eu não tenho dado muito profundo. Alguém já respondeu uma landing page falando do seu salário? Ou falando um dado extremamente denso? Alguém já fez isso? É muito difícil a gente responder esse tipo de informação com uma segmentação rasa. Então eu tenho que ter noção disso quando eu for construir meu processo comercial. Dependendo de quem eu atendo e o que eu preciso coletar, eu não posso depender só de informação rasa. Por outro lado, a gente tem a segmentação profunda. O que é a segmentação profunda? É quando eu pego, eu converso com a pessoa lá, com o meu lead, e eu começo a entender esse cara de fato. Eu vou de forma um pouco mais densa saber sobre ele para conseguir dizer esse cara está pronto, esse cara não está pronto para comprar. A conversão acaba sendo muito superior. É lógico, eu entendo mais sobre o cara, eu consigo julgar melhor se ele está pronto ou não para comprar de mim. E o meu vendedor fica mais focado e preparado. Quem é que vende? Quem é o vendedor da sua empresa? Poucos vendedores. É triste ou não é triste tu chegar no lead e tu ter que levantar tudo que tu precisa lá na hora com ele? A gente perde tempo com isso. Se o meu vendedor já sai desde o primeiro momento focado e preparado, a minha chance de conversão é muito maior.
Só que tem alguns pontos negativos também. Eu preciso de interação humana para coletar dado profundo. Como assim eu preciso de interação humana? Você é o... Desculpa? Ivan. Vamos dar a seguinte situação, tá, Ivan? Rio de Janeiro, eu saí de Floripa, tava tipo 13 graus, aqui no Rio de Janeiro 30. Então assim, cheguei no Rio de Janeiro, muito calor, muita sede. Tu tá aqui no Rio de Janeiro, tu tá com sede, Ivan. Aí do nada, tu, vou comprar uma água. De um lado tu tem um quiosque, uma fila de 3 pessoas naquele quiosque. Do outro lado tem uma vending machine. Tu vai colocar o dinheiro, vai cair a água, aquela coisa toda. Tu iria onde, Ivan? Na fila? Quem aqui iria na máquina? Quem levantou a mão é inovador, disruptivo. Eu vou na máquina. Mas todo mundo concorda que o nosso perfil, ainda mais aqui no Brasil, normalmente nós vamos na fila? Todo mundo concorda com isso? Por que a gente vai na fila? A gente gosta de sofrer? Não é porque a gente gosta de sofrer, é porque é o seguinte, eu sei que quando eu chegar lá na fila, vai ter 3 pessoas na minha frente, mas eu vou lá, eu vou botar o dinheiro no balcão, a pessoa vai lá e vou dizer assim, eu quero tua água mais gelada. Ela vai fingir que vai pegar água gelada, ela não vai pegar água mais gelada, mas ela vai me entregar. E eu tive uma interação humana ali. Eu estou muito mais seguro com aquilo. Maluco, se eu vou naquela máquina, eu coloco meu dinheiro e minha água não cai, eu fico mais pobre com mais sede. Então a gente tem, culturalmente a gente tem essa questão. Então a gente não dá muita abertura porque não for interação humana. É nosso isso. E a gente tem que respeitar isso para criar um processo comercial. Isso alonga a etapa de pré-vendas, no funil de pré-vendas. O que isso significa? Lá na Exact, o nosso comercial ele é separado em 2 frentes, pré-venda e venda. Qual que é a função da pré-venda? Levantar oportunidades de forma ativa, por exemplo, ou então receber as oportunidades que entram através de inbound marketing e qualificar esses caras. A função dos meus pré-vendedores é essa. Do outro lado, eu tenho os vendedores, que estão responsáveis por quê? Receber esses leads qualificados e seguir o processo de venda com eles. Quando eu alongo o meu processo de pré-venda, significa que eu estou passando mais tempo com o meu lead na pré-venda. Isso é um ponto negativo? Em números talvez seja. Mas ao mesmo tempo, se eu passo mais tempo com o lead na pré-venda, provavelmente eu vou passar menos tempo com ele em venda. E vocês concordam comigo que o lead lá na mão do vendedor custa caro? Pô, tem que visitar o cara, tem que fazer uma série de processos, isso custa caro. Então não necessariamente é ruim. E a escala é mais custosa. Se eu preciso de pessoas para coletar dados profundos, eu tenho um problema. Se eu gero uma quantidade absurda de leads, eu não consigo dar vazão para todos eles através de contato humano. Então começa a me preocupar um pouco. Mas a gente vai entender como ter esse tipo de informação. Beleza? Como é que eu vou qualificar um lead, então, de forma profunda? Uma coisa importante, tá? De novo, quem já preencheu uma landing page? E quem já mentiu preenchendo uma landing page? Quem levantou a mão já mentiu preenchendo a landing page. Quem não levantou está mentindo agora. Né? Então, assim, então, o que acontece? Todo mundo já colocou algum dado errado, alguma informação. Então, tem que tomar muito cuidado também com o que tu confia desse tipo de informação. Pessoal, é preciso sim o aprofundar. Nem que para validar o que essa pessoa colocou. Beleza? E para coletar dados profundos dos meus leads, eu uso a pré-venda. O que a pré-venda tem que olhar? A primeira coisa, para eu entender se um lead está mais pronto ou menos pronto para comprar, a gente usa a teoria dos 3 olhares. O que é a teoria dos 3 olhares? Eu vou olhar para o meu lead de 3 ângulos diferentes. O primeiro ângulo é o ângulo técnico. A gente tem um cliente chamado Valley Laser. Os caras vendem máquina de gravação a laser. Uma parada bem específica, assim. O que eles precisam entender para vender para um lead? Eles precisam saber a velocidade da esteira de produção daquele cara, se ele tem espaço hábil para colocar a máquina dele lá dentro. Isso são dados técnicos. Dados técnicos, pessoal, significa alguma informação que pode validar ou invalidar a venda de vocês. Tecnicamente falando. Eu tenho um software para gestão de pessoas, para o meu RH. Legal, quantos funcionários tem naquela empresa? Ah, não, se for abaixo de 30, para mim não vale a pena. Isso é dado técnico. Primeiro dos ângulos. Segundo ângulo, latência de dor. Todo mundo concorda que normalmente um produto consegue sanar uma porrada de dor no mercado, certo? Normalmente o produto ou serviço sana várias dores no mercado. O que normalmente o vendedor faz? O vendedor de RP faz bastante isso, normalmente. Ele tenta vender o negócio todo. Cara, eu tenho aqui o módulo financeiro e o de vendas e o de compras e o de estoque. Eu crio um monstro gigante para aquele cara comprar. Ele acaba nem comprando, ele só estava com um problema, sei lá, na emissão de nota fiscal. Então é uma coisa muito específica. Então eu preciso entender qual que é a dor que esse cara está sentindo para que eu seja mais relevante na minha explicação na hora de vender para ele. Que daí eu ganho ele. Cara, eu sei que tu está passando por esse problema e eu sou especialista nisso. Eu sei te ajudar.
Eu sei o que te complica na hora de fazer X ação. Então entendam qual que é a dor do lead de vocês, a dor real, o que ele precisa, qual que é o job ali dentro e a relevância disso para aquele cara. Isso vai ajudar vocês a entenderem se o lead está mais pronto para comprar. Por último, situacional profundo. O cara tem dinheiro para investir? Tem que saber se o cara tem dinheiro para investir, poxa. Certo? Quantos decisores vão ter que passar essa decisão? Enfim, entendendo o lead desses 3 ângulos, e aqui, pessoal, posso fazer várias perguntas para cada um deles, isso me difere, mas entendendo o lead desses 3 ângulos, eu consigo dizer, esse cara está mais pronto para comprar. Só que eu acabei de falar que eu separo isso, eu não falei? Eu tenho uma equipe de pré-venda, uma equipe de venda. Como é que eu garanto um padrão na minha equipe de pré-venda? Como é que eu garanto um padrão de dizer esse cara está mais pronto, esse cara está menos pronto? Porque se eu fizer de qualquer jeito, cara, vai passar qualquer lead, eu não consigo mensurar nada lá dentro. Então eu preciso criar alguns padrões. Para criar padrão, pessoal, a gente precisa automatizar processo. Como é que eu automatizo o processo de pré-venda, então? A primeira coisa que eu tenho que olhar é replicar comportamento. Tá? Eu tenho que fazer com que o meu pré-vendedor, naquele momento no telefone, pareça a pessoa mais técnica da empresa, se possível, para engajar a pessoa lá do outro lado, para coletar o que ela precisa saber. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar é engajamento. Quem aqui já tentou fazer um cold call? Quem aqui já tentou fazer um cold call? Só o Thiago, caraca? Não é ninguém. Ah, pessoas lá atrás. É difícil fazer cold call? Muito difícil. O que é o mais difícil? Engajar? Fazer o cara ficar contigo 15 minutos no telefone? Quem aqui gosta de receber uma ligação? Oi, tudo bem? Você gostaria de trocar sua telefonia? Alguém gosta? É invasivo? É desconfortável? Então eu preciso achar uma forma de engajar melhor o meu lead lá do outro lado da linha. Que formas eu posso fazer isso? Primeiro ponto, derivação de pergunta. O que é derivação de pergunta, pessoal? É o meu pré-vendedor ter acesso às perguntas certas a serem feitas. Vamos supor lá na Exact, uma pergunta que a gente faz é: quem que é o principal responsável pelas vendas da sua empresa hoje? Aí o cara pode responder, ele mesmo faz a venda, que é o CEO, ele tem uma equipe de vendas, ele tem representantes. Cara, se ele me responde representantes, eu posso derivar isso. Já que ele me falou representante, normalmente quem tem representante tem problema de controle. Controle da equipe de vendas, certo? Então o que eu vou fazer? Cara, legal, tu tem representantes quantos? Como é que tu faz por controlar esses caras? Tu tem tido uma boa previsibilidade de resultado? Eu derivo baseado nessa resposta. Ou não, ele mesmo faz a venda. Eu vi que uma galera aqui levantou a mão que tinha empresa. Quem tem empresa e faz a venda? Bastante gente. Ainda limpa o chão, né? No final do dia. Então, assim, é normal no estágio, dependendo do estágio que vocês estão. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso usar isso ao meu favor. Então, já que vocês fazem venda, entregam, eu vou falar, cara, mas e o teu tempo? Tu tem dedicado tempo suficiente para isso? Eu vou derivar da forma certa. E um outro ponto, pessoal, é gatilho mental. Quem já ouviu falar de gatilho mental? Então eu vou explicar para todo mundo ficar ciente. Gatilho mental é alguma coisa que eu possa falar, agir, fazer, enfim, que vai dar um tipo de reação instantânea na outra pessoa lá do outro lado. Por exemplo, tá? Vou pegar uma outra vítima aqui. Você é o Ismael. Ismael, seguinte situação, a gente tá andando aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu acabei de sair de 13 graus lá em Floripa. Aqui tá 20, 30. Eu provavelmente vou passar mal se eu andar na rua. Aí eu passei mal andando na rua. Tô tremendo, tô passando super mal. Cara, tu não faz ideia do que fazer. Espero que tu não seja enfermeiro nem médico, né? Aí então vai funcionar. Então tá, eu tô passando super mal. Do nada vem uma pessoa de jaleco branco e fala assim, deixa que eu cuido dele. Tu deixa aquela pessoa cuidar de mim, Ismael? Tu não deixa? Quem deixaria? Quem deixaria a pessoa cuidar de mim? Quem não deixaria? E se fosse um açougueiro? Eita! Mas por que a gente deixa? Por que eu deixei aquela pessoa cuidar de mim? Por que tu deixou? Na verdade, tu ficou em dúvida, né? Ih, cara, o que eu respondo? Mas assim, por que normalmente a gente deixa? A gente tem a tendência de deixar aquele cara cuidar de mim. Alguém quer dar um chute? O jaleco branco. Perfeito, a autoridade que ele esboça. Esse cara fala de um jeito incrível, certeza ele vai conseguir ajudar. Ele tá de jaleco branco, cara. Quem que trabalha de jaleco branco? Com certeza ele vai conseguir ajudar. Eu dou uma abertura, porque ele se parece com uma autoridade. Isso é um gatilho mental de autoridade. Tem vários gatilhos mentais. A minha mãe é uma figura, né? Aliás, feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui. A minha mãe é uma figura. Ela, até hoje ela não sabe muito bem o que eu faço, assim. Não sei se vocês passam por isso. Mas assim, ela tá falando, ai filho, sempre quando tem essas coisas ela quer falar comigo, né? Ela, uma amiga minha que eu não conversava faz tempo, me chamou para uma reunião na casa dela, e eu fui, toda feliz. Cheguei lá, tinha um carro rosa na frente. Não entendi muito bem. Você conhece a Mary Kay? Conhece a Mary Kay? Mary Kay tem carro rosa. Aí o que acontece? Ela chegou lá, e quem recebeu ela tava falando, não foi amiga dela.
Uma outra moça que ela não conhecia. E a primeira coisa que essa moça fez foi o quê? Ah, toma aqui um brindezinho pra ti. Ela, fudeu, vou ter que comprar. Por que isso, pessoal? Se chama gatilho mental de reciprocidade. Toda vez que eu dou alguma coisa pra vocês, vocês vão estar muito mais abertos a me dar algo em troca. Sabe quando uma pessoa te fez um favor e ela te pede um favor e tu fica muito constrangido em negar? Tu acaba fazendo? É isso. É um gatilho mental de reciprocidade. Nessa mesma situação, a mãe estava falando que daí ela viu todo mundo comprando, ela falou, ai meu Deus, vou ter que comprar também. Por quê? Aprovação social. Todo mundo com que ela se relaciona, se entende como uma semelhante, estava fazendo uma certa ação. Ela vai querer fazer aquilo também. Seguindo. Isso aqui é um gráfico bem legal para quando vocês devem fazer cada tipo de estratégia. Rasa ou profunda, certo? Então aqui a gente tem um gráfico que fala da complexidade da venda e quantidade de leads que vocês estão gerando. Complexidade. O que é uma venda de impacto? Ah, eu vendo um software que custa R$15 por usuário e meu público-alvo no máximo tem 2 usuários. É um ticket menor, eu consigo ter uma venda de impacto nesse modelo. O que é uma venda complexa? A gente tem um lead chamado Neoprospecta. Os caras trabalham com análise microbiológica através de sequenciamento genético. Eu demorei muito para decorar isso. Então, assim, o que acontece? Cara, existe laboratório, existe equipe técnica, existe uma série de coisas para validar uma venda. Isso é muito complexo. Quantos leads eu estou gerando também vai trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho uma venda de impacto. Cara, não interessa muito se eu estou com muito ou pouco lead. O meu ticket é baixo e eu preciso fazer isso em volumes altíssimos e qualificar os meus leads de forma muito rápida. Por isso que eu tenho que olhar de forma rasa. Então, não é errado eu fazer isso de forma rasa. Tem 2 métricas muito importantes que todo mundo deve olhar. CAC e LTV. Custo de aquisição para o cliente e Lifetime Value. Lifetime é quanto tu ganha com o cara enquanto ele for teu cliente. E o CAC ele não pode ser maior que 1/3 do LTV. Então, se eu ficar ligando lead por lead para tentar qualificar esse cara, e no final das contas, meu LTV com ele é R$20, minha empresa vai falir, então eu preciso fazer isso de forma automatizada. Quando eu começo a aumentar um pouco a minha complexidade, justifica eu fazer todo o processo. Justifica eu entrar em contato com esse cara. Mas tem casos de algumas empresas, e algumas que estão aqui, que estão gerando 10 mil leads. Cara, eu vou sair ligando para 10 mil leads? Não vou. O que eu preciso fazer? Um combinado. Eu pego uma galera, entendo de forma um pouco mais rasa e depois aprofundo em quem vale a pena. E aí eu vou brincando um pouco deste combinado. Beleza, pessoal? Gerei o lead. O que eu faço com ele agora? Agora eu ponho na mão do meu vendedor. Tá, mas o que eu faço com o meu vendedor? Ele vai visitar ou ele vai ficar em casa? Alguém aqui trabalha em side sales? Faz venda dentro de casa? Pouca gente. O resto faz visita, field sales, é isso? Legal? O que acontece, pessoal? Qual que é a diferença dos dois? Inside, os pontos positivos são bem claros. Custo total ele é menor, não tem como fugir. Eu tenho um maior controle de toda a minha equipe, de todos os meus processos, e eu otimizo o tempo. Maluco, em São Paulo, eu estou indo para São Paulo amanhã, em Thiago. Se eu for fazer presencial, eu consigo fazer no máximo 2 reuniões num dia, enquanto dentro da Exact eu faço 5 reuniões. Eu otimizo muito mais o meu tempo quando eu estou dentro de casa. Só que tem algumas questões importantes a serem analisadas, que são os pontos negativos. Primeiro, alto índice de reagendamento. Sim, existe reagendamento quando a gente fala de inside sales. E existe como reduzir esse indicador. A gente fala lá na Exact que a gente faz a sensualização da visita. Alguém quer tentar? Descobrir o que é? Não? Ninguém? Sensualização da visita não envolve foto nem nada. É assim, basicamente o que eu falo, cara, teu problema é tal. Então eu tenho um especialista assim, 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 que vai poder te ajudar assim, assado. Eu vendo aquela visita, eu vendo aquela reunião. E esse cara pensa, putz, eu tô com muito problema aqui, eu vou precisar participar mesmo. Então a gente consegue reduzir esse índice. Eu tenho uma menor conversão total no inside, a visita presencial olho no olho ainda converte mais. Eu tenho pouca aderência em grandes contas. No outro lado eu tenho field sales, e quando eu falo de field sales é muito óbvio os pontos positivos para mim. Primeiro ponto, eu tenho uma conversão maior, não tenho como fugir, eu tenho um baixo índice de reagendamento e eu ainda preciso dela em grandes contas. Mas percebam que talvez boa parte de vocês faz field sales e se encaixa um pouco melhor nesse perfil de inside. Talvez seja interessante vocês começarem a analisar e prototipar. Será que não vale a pena eu fazer um inside sales, tentar, ou fazer um tipo de combinado? Que daí vocês vão reduzir bastante o custo operacional de vocês. Pontos negativos disso, pessoal. O custo é alto. Não tem como fugir. O meu custo vai ser alto. A visita custa caro, a gasolina, a alimentação, tudo custa caro. E se eu não converto o cara, custa mais caro ainda. Eu tenho baixo controle sobre as atividades e eu tenho desperdício grande de tempo em trânsito e etc. Essas são as principais diferenças de cada uma dessas duas aqui. E agora a gente vai para aquele gráfico bacana. Quando eu devo fazer cada tipo de estratégia? Depende.
Ainda assim falando de complexidade, mas falando agora do tamanho das contas que eu trabalho. Se eu trabalho com uma venda de impacto, até uma venda um pouco mais complexa, mas eu trabalho com contas pequenas e médias, vale muito a pena fazer inside sales. Lá na Exact a gente tem hoje, se não me engano, 10 ou 11 vendedores, e o nosso processo é todo inside sales. Então, beleza, é interessante, só que quando eu começo a aumentar o tamanho da conta, o tamanho do cliente que eu trabalho, esse cara já está esperando que eu vá lá. Não tenho como fugir. Daí o que a gente tenta fazer em alguns casos? Fazer um combinado. Cara, eu vou fazer a primeira visita presencial, conversar, apertar a mão e o caramba. Mas ó, já vou fazer o seguinte, a próxima conversa vamos fazer dia tal, assim, assim, assado. Eu já vou linkando com ele um telefonema, um Skype, para ele saber o que esperar. E eu começar a reduzir os meus custos. Aí eu faço uma última visita de fechamento, por exemplo. Eu começo a combinar um pouco mais. Até chegar no ponto onde eu não consigo fugir. Eu trabalho com contas muito grandes, é uma complexidade gigantesca. Eu não fujo, eu preciso fazer field sales. Esse é o caso. Beleza, pessoal? Seguindo então, só para finalizar. Gostou da foto? Bacana, né? Esse é o próximo palestrante de vocês. Então o que acontece? O Thiago, cara, é um cliente nosso, virou um grande amigo nosso, e o Thiago é perfeccionista. Eu quis trazer ele aqui porque talvez faça muito sentido para muitos de vocês. O Thiago, ele trabalha na RP Flex, e quando a gente entrou lá como Exact, qual que era a grande questão? A RP está gerando 8, 9 mil leads. É muito lead, cara. É muito lead. E é necessário, sim. Quando tu gera uma quantidade muito grande de lead, onde que estoura o problema? Não estoura em gerar, estoura no fechamento. Tem um volume muito grande de oportunidades que tu precisa fechar esses caras. Então o que o Thiago faz? O Thiago pega essa porrada de lead, ele faz uma série de segmentação rasa, mas ele entende profundamente esses caras. Ele entende quais deles estão mais prontos para comprar, qual fazem mais sentido dentro do processo, e aí sim ele joga isso para a equipe de vendas. No caso da RP Flex, eles estão crescendo 35% ao mês. É absurdo. Então, assim, entendam o processo de vocês, pessoal. Saibam que não adianta você darem murro em ponta de faca. Eu vou sair visitando todo mundo, eu vou fazer, vou acontecer. Calma. Sejam um pouco mais analíticos nesses pontos. Entendam melhor o público que vocês vão trabalhar e que vocês trabalham. Entendam o que é um cliente mais pronto ou não para comprar. Olha para aquele cara que comprou muito rápido e tenta replicar ele no mercado. Vê se eu não consigo achar outros dados, pessoas semelhantes a ele. Beleza? Isso aqui é um pouquinho do funil deles lá. Não detalhado, claro, mas boa parte dos leads chegam através de inbound marketing, eles fazem uma pré-venda bem densa com esses caras, jogam para uma equipe de inside sales. Depois ele me corrige se tiver alguma coisa fora, mas basicamente dessa forma. Então o que acontece, pessoal? Em vendas, existe ciência e não receita de bolo, que foi falado agora há pouco. Então assim, ciência vai precisar de prototipação e prática. É legal olhar, e tudo que vocês olharam aqui hoje é muito legal, mas não deixem isso cair no esquecimento de vocês. Chega em casa e tenta. Tenta. Faz um pouquinho, uma partezinha do processo, faz ali um pivotamento, faz, cara, um piloto. Tentem. Entendam o que é melhor para a realidade de vocês. Outra coisa que é bem importante deixar bem claro, cases não são feitos para serem copiados. Cases são feitos para ser analisados, entendidos e até admirados. Por quê? Porque só porque o cara ele é muito parecido contigo, não quer dizer que tu vai conseguir fazer da mesma forma ou que vocês são semelhantes no modelo de negócio. Cara, os maiores cases que a gente olha, eles não são do Brasil. Quem conhece o Walmart? O Walmart dá certo no Brasil? O Walmart dá certo lá fora? É um absurdo. Mas é a mesma empresa, por que não dá certo aqui? Então cuidado com os cases que vocês olham, tá, pessoal? Então vamos lá, rapidamente, entendam o cenário de vocês, saibam onde está o gargalo, entendam como qualificar os leads de vocês, não deixem de qualificar os leads, adquiram inteligência para dentro da máquina de vocês, façam isso em processos, mãos à obra, tá bom, pessoal? E aquela frasezinha básica de venda, né? Cadê? Aqui. O não vocês já têm, então bora arriscar receber alguns sims. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, vou deixar os meus contatos aqui atrás. Maravilha!